Olá, meu nome é Vanilza, bem-vindos ao canal Dias com Propósito. Nós criamos esse canal para compartilhar com vocês um tempo novo que nós temos vivido com Deus, sob a direção de Deus, um tempo novo que nós temos vivido e experimentado, algo que o Senhor tem reservado aqui para nós. Eu vou deixar aqui com vocês um pouco da minha história, uma breve pincelada da minha história, para vocês já nesse primeiro vídeo terem uma ideia do que eu quero compartilhar com vocês nesse tempo. Eu comecei minha vida profissional muito jovem. Eu comecei em um centro de educação infantil. Eu fiquei um tempo lá, um pouco mais de um ano nesse centro de educação. Eu fazia magistério na época, e eu fiquei pouco mais de um ano nesse centro de educação infantil. E depois disso, a vida tomou outros rumos e eu acabei indo para uma outra profissão. Eu fiquei nessa profissão por muito tempo, desde 1993 até final de 2024. No final de 2024, por algo que eu ainda não conheço, mas acredito ser uma direção de Deus, eu me despedi da clínica onde eu trabalhei durante todo esse tempo e, na verdade, sem muita perspectiva do que aconteceria a partir de então. Nesse tempo que eu vivi, os últimos 2 anos, mais ou menos nessa clínica, com pessoas que eu amo muito, pessoas que me ensinaram muito, pessoas que me ajudaram na educação das minhas filhas, pessoas que me ensinaram muito sobre a vida, pessoas que eu pude caminhar junto com Jesus no meu ambiente de trabalho. Então, um lugar que eu tenho muita gratidão. Mas em mais de 2023, eu ouvi da parte de Deus que meu tempo ali estava chegando ao fim. E dentro disso, desse tempo finalizando, eu comecei a orar muito ao Senhor e pedir que o Senhor me revelasse a vontade dele para minha vida, já que eu estava entrando numa fase mais madura, onde seria mais complicado ter trabalho e tudo isso, e sabendo que não conseguiria arrumar um trabalho fácil, mas sempre entendendo da parte de Deus que o meu tempo ali estava esgotando. Quando foi, como eu já disse, no final de 2024, em um momento ali que aconteceu, eu me desvinculei da clínica, mas eu me desvinculei tudo bem, graças a Deus, sou muito amiga e eu continuo amando eles, posso compartilhar isso livremente, que eu tenho uma porta aberta naquele lugar, eu tenho certeza que o que eu precisar, aquela porta estará aberta. E esse tempo que Deus reservou para mim nesse lugar, foi um tempo realmente de aprendizado também. Nesses 3 últimos meses que eu estou, entre aspas, sem trabalhar fora, eu vivi muitas coisas mesmo, muitas emoções. Mas sempre que eu estava vivendo esse tempo, eu tinha mais certeza de que Deus já tinha preparado realmente esse meu desligamento da clínica para algo novo. Então, nesse tempo, nesses 3 meses, entre médicos, exames, luto, viagem e tantas outras coisas que aconteceram na minha vida, eu fui tendo cada vez mais a direção de Deus com relação a esse tempo, que tinha um tempo reservado realmente para isso. E esse tempo era o início de 2025, onde eu estaria mais à disposição da minha família. Já que sempre que nas minhas orações, desde 2023 para cá, eu falava com o Senhor: Senhor, eu quero ser mais útil para minha família, eu quero ser mais útil para o meu marido, para as minhas filhas, para os meus genros, para os meus netos. Era algo que eu pedia ao Senhor, que Ele me conduzisse nesse tempo que Ele havia reservado. E quando foi agora, há poucas semanas atrás, pouco tempo, talvez uma semana atrás, o Senhor estava trabalhando no coração de um dos meus genros e ele teve um direcionamento da parte de Deus para algo novo e para a minha vida revolucionária. Talvez para a vida de muita gente que já publica vídeo, para a vida de muita gente que já tem conteúdo, seja algo ok, algo normal. Mas para a minha vida é revolucionário. Mas que trouxe um direcionamento, uma esperança, algo que está ligado à minha fé, a fé que eu vivo, e está ligado também a algo que eu tenho plantado no meu coração desde o meu primeiro emprego.
que era fazer com que crianças se sintam amadas, crianças se sintam acolhidas, crianças aprendam o caminho que elas devem andar, onde crianças são valorizadas como seres humanos, não vistas apenas como aquelas que estão brincando, não, que estão aprendendo para essa vida. Mas é muito além disso, ter a percepção de que essas crianças, elas estejam dentro de um propósito maior. Cada semente que é lançada para essas crianças tenha um objetivo maior, um propósito maior, não somente na vida das crianças, mas das famílias que confiam a nós, essas crianças. E nesse momento da minha vida eu estou pisando num terreno totalmente desconhecido, o qual eu não caminhei, mas que eu preparei, um terreno que eu preparei na educação das minhas filhas, na condução minha e do meu marido, né, na educação minha, que eu e meu marido demos às nossas filhas, na conduta que nós tivemos com relação aos nossos agregados, que são os nossos genros, e na conduta que nós temos dado aos nossos netos. Tendo essa visão de educação, eu fui, vou colocar entre aspas, convidada pelo meu genro para estar nesse novo tempo com eles, numa escola de educação infantil, que eu vou compartilhar com vocês aqui também sobre isso, sobre uma escola de educação infantil, meu dia a dia nessa escola de educação infantil. Pensando nisso, o meu objetivo e o direcionamento que eu tenho para esse canal é mostrar para vocês um pouco do que eu vou viver nesse novo tempo da minha vida. É uma mulher madura, que está compartilhando e participando do dia a dia da educação sobre uma perspectiva cristã, sem religiões, mas na perspectiva de Deus, na perspectiva de Cristo, para criar valores nessas crianças, para que essas crianças sejam realmente acolhidas dentro de um amor ágape mesmo, um amor que vem de Deus, um amor que é puro, um amor que é consistente, um amor que vive uma realidade diferente do que os nossos filhos são muitas vezes apresentados lá fora, né? Uma realidade diferente, uma realidade baseada em amor e valorização também de quem eles são. E eu tive medo de dar esse passo. Eu tive medo porque diante de tudo que nós vemos, que nós temos vivido na educação hoje no Brasil, pisar nesse terreno, estando tanto tempo afastada do que diz educação social, educação com outras crianças, dá medo. Porém, eu recebi uma palavra da parte de Deus que falava a respeito de sermos transformados. E pensando nisso, em transformação, eu aceitei o desafio de estar aqui fazendo parte de uma equipe educacional e acreditando que o propósito da minha vida, a direção que Deus tem dado para a minha vida, é para fazer, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 5 a 7, para que Cristo seja engrandecido, para que Cristo seja conhecido. Então, o meu trabalho aqui com vocês, mostrando o dia a dia, é para fazer conhecido o nome de Jesus, é para mostrar que em pequenas atitudes o nosso testemunho vai falar do amor de Deus para com as pessoas, o nosso testemunho vai levar Jesus às crianças, o nosso testemunho vai abençoar não somente as crianças aqui dentro, mas vai levá-los a um nível acima na casa deles também, em educação, respeito, amor e compartilhamento disso tudo. Nós temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, que vocês possam se sentir amados também nesse canal, que vocês possam ser edificados e que vocês gostem desse conteúdo, queridos. Esse é meu primeiro vídeo aqui e espero que vocês entendam, que nos sigam, que dê os likes, compartilhem, que é um vídeo para edificação.
O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e conto com vocês para esse novo tempo na minha vida, ok? Comentem aí e, por favor, me deixem força e acreditem no nosso trabalho. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.